tá? Ah, já iniciou aqui. Tá, então, para quem está chegando, para quem já chegou, eu sou o professor Rodrigo Pissetti. O professor Ciro aí, ele já faz as honras de apresentar o professor Campos, mas eu queria falar rapidamente sobre esse projeto Interfaces. É um projeto onde a gente traz profissionais de áreas diferentes para abordar um assunto com um olhar mais amplo. Vocês sabem aí que eu coordeno o curso de marketing digital, coordeno o curso de produção multimídia, o professor Ciro coordena logística, empreendedorismo, e aí a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, temos alunos do Brasil inteiro, né? E como tutor do Canvas, inclusive eu convidei alunos de outros cursos, administração, até de gestão hospitalar, tá? Então, agradeço o professor Campos aí pela disponibilidade, pelo aceite, e o professor Ciro por ter feito toda essa correria, essa organização. Muito bem. Eu sou o professor Ciro Burgos. Acredito que muitos de vocês já me conhecem, já foram meus alunos, ou no mínimo fizeram alguma disciplina que eu gravei aí para os nossos cursos. Como o Rodrigo falou, eu coordeno os cursos de Ciências Econômicas, bacharelado, e os tecnólogos de Logística e Empreendedorismo. E hoje a gente tem aqui um convidado de luxo, né? Porque é o professor Luiz Fernando Campos, é um professor que eu conheço há muitos anos, a gente trabalhou juntos em outra instituição, e ele é economista como eu, e ele tem uma ampla experiência, uma ampla experiência na área de logística, inclusive já escreveu livros, né? A gente tem na nossa biblioteca virtual alguns livros que ele escreveu. Então, hoje o bater-papo o professor Campos vai fazer uma colocação inicial, depois eu e o Rodrigo conversamos um pouco, vamos fazendo assim uma troca de ideias, mas depois da fala do professor Campos, né? Então, professor Campos, quando quiser, fique à vontade. Tá ok. Professor Ciro, muito obrigado. Professor Rodrigo, um prazer estar poder, assim, cara a cara conversando, porque hoje nós já participamos da mesma reunião, só que fechado lá né, às 3 da tarde. Foi tudo muito jóia, mas agora é um prazer estar aqui diretamente falando e também com os nossos alunos de norte a sul, leste a oeste do nosso país. É um prazer estar aqui, porque eu fui para fazer uma entrevista lá, de repente eu dei assim de cara com o professor Ciro, ele também me entrevistou e tal, e depois falou assim, escuta, você também não quer fazer parte desse? Mas lógico, trabalhar contigo é um prazer, né? Então a gente está aí trabalhando na parte de engenharia, as engenharias de uma forma geral, né? Principalmente engenharia de produção, que era uma coisa que eu trabalhei muitos anos na indústria automotiva, General Motors do Brasil e Volvo do Brasil. General Motors lá no interior de São Paulo e a Volvo aqui em Curitiba. Mas a minha vida sempre foi voltada para a questão da produção. Então, essa questão aqui da logística é muito legal, muito assim, parece que é uma moda, mas esse negócio é tão antigo, desde o tempo do Império Romano, né? A gente tem que pensar que naquela época o mundo já era globalizado, naqueles termos, né? Porque tudo girava em torno de Roma, né? Mas eu sou um otimista incorrigível, eu acho que a gente tem muito que melhorar dentro daquilo que a gente tem em termos de logística, não só a movimentação das cargas, mas a logística dentro dos armazéns também, tem muita coisa aí. Então, o que eu puder contribuir vai ser um prazer aqui. Muito obrigado. Muito bem. No marketing, a gente tem uma área que a gente chama de trade marketing, né? Que a gente fala dos canais de marketing. E uma coisa que eu tenho comentado com os alunos aí nas lives, nas webconferências, é a questão de você desenvolver uma visão sistêmica, porque hoje é bastante complexo, né? Principalmente naquela entrega da última milha, que é aquela entrega que chega, o consumidor ele quer as coisas rápidas, né? Quanto antes, e quer que chegue inteiro na casa dele, né? De preferência, enfiar a mão aqui pelo computador e entregar na casa dele ali, né? Passa pelo telão aqui e entrega dentro da casa dele. Se pudesse fazer isso, ele ia querer, né? Eu sou de um tempo que quando a gente pedia pizza para entregar na casa, eu pedia de um sabor só.
porque senão, se você pedisse de 3 sabores, o motoqueiro vinha empinando a moto, ou numa estrada esburacada, e aí a tua pizza doce já misturava com a parte doce com a salgada e tal. Então, hoje em dia, a gente tem até entrega por drones, É, né? é. E aí eu comento, o que você, professor, e depois o professor Ciro, como é que o aluno consegue, o aluno e o profissional, né? Essa Aham. questão da visão sistêmica, de você integrar vários canais, né? Às vezes você está vendendo na loja virtual, no aplicativo, e o produto já não tem mais no estoque, Uhum. né? Verdade. O que vocês aconselham para esse desenvolvimento dessa visão ampla, assim? Bom, é isso mesmo que você falou, né? Ter uma visão sistêmica, porque é o seguinte, vamos puxar o lado pro nosso, a sardinha para o nosso lado, né, Ciro? A questão da economia. Quando a gente fala qualquer empresa transformadora ou transformadora de bens, né, ou prestadora de serviços, o foco da empresa é lucro, porque se não tiver lucro, a empresa quebra. Essa história de você, não, eu tenho que fazer, porque não, a gente tem que analisar tudo. Tem que analisar mercado, tem que analisar produção, mas assim, se eu não entender no fundo mesmo que a empresa tem que dar lucro, né? Já pensou, já que você falou em pizza, vamos pedir uma pizza agora para nós, uma pizza daquelas enormes, assim, de 12 pedaços, né? E eu vou pagar R$ 1, não por pedaço, mas a pizza inteira. Pô, eu vou achar maravilhoso, né? Mas a pizzaria não chega no final da semana, ela já quebrou, né? Então, a gente tem que ter essa visão sistêmica, tem que pensar economicamente, tem que pensar de onde vêm os insumos, porque o camarada de marketing, se ele não entender de produção, sujeito de produção, se ele não entender de finanças, se finanças não entender de RH ou da questão do direito, não dá. Ele tem que entender de tudo e se especializar naquilo que ele gosta mais ou que ele entende mais, né? Então tem que ser sim, né? Tem que ser sistêmico, né? Quando você fala isso, me lembra um livro bem antigo chamado A Teia da Vida, que é do Capra, que deve ter uns 25 anos mais ou menos aí esse livro, mas ele é extremamente atual, porque tudo está interligado com tudo. E isso que na empresa também está assim, né? A gente tem que pensar grande, né? No, eu tinha uma conhecida nossa que ela brincava assim, é, a visão logística integrada de todo o que está envolvido. É lógico, é tudo integrado, não tem jeito, né? Você tem um sistema vivo. O comércio, a produção é um sistema vivo. O que eu vejo dessa questão toda aí? A logística, ela é parte ela é uma parte de um todo, né? É. Então eu tenho ali a produção, eu tenho o financeiro, eu tenho a parte do mercadológico, onde está o marketing, as vendas, tenho os recursos humanos, eu tenho a empresa funcionando como um todo. Para que eu seja eficiente na logística, eu tenho que ser eficiente no restante também. É. Não adianta eu querer dizer assim, não, eu quero entregar rápido, eu quero entregar barato, eu quero conseguir atender o mercado todo com rapidez. Se eu for ruim nas outras coisas, eu não vou conseguir ser bom só lá na logística. E em vez de eu conseguir arrumar, eu talvez gere mais problema ainda. Uhum. Então, essa que eu entendo que é a visão que o gestor tem que ter. Ele tem que pensar que o ambiente de negócios ele está formado de 3 maneiras. Um é o ambiente lá, o externo. O ambiente externo quer dizer que tem o ambiente de negócios, que é onde as empresas competem entre si, mas eu tenho um ambiente que é o maior ali, que afeta todo mundo. E tem a parte da empresa como um ambiente interno. O único que eu consigo atuar e realmente direcionar é o ambiente interno. O que vai acontecer com a política, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com o meio ambiente, isso aí é uma coisa que eu não consigo diretamente interagir e resolver os problemas. Eu posso dar minha participação, posso contribuir. Posso contribuir para não piorar mais o meio ambiente, eu posso contribuir para soluções, mas tudo de longo prazo. Eu faço uma participação pequenininha. O que eu posso arrumar é minha parte interna. Então,
eu vejo a questão da organização de forma holística quando eu consigo enxergar tudo. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente tem profissionais nas empresas que eles não conseguem enxergar a empresa toda. Uhum. Ele enxerga só a sua parte. E eu entendo que aí que começa a complicar ainda mais, né, as coisas, porque ele só pensa na parte dele. Ele só pensa naquilo que ele atua. E ele não consegue, daí, pensar na organização como um todo. O cara lá da logística, ele mexe no negócio lá e tal, e ele esquece que ele depende do resto. O cara das finanças vai lá e faz, e ele esquece, o restante depende dele também. Eu vejo dessa maneira, para começar a coisa aí, né? Nesse sentido. Uma comparação que a gente pode fazer é a questão de ver como um todo. Imagine uma operação na sala de cirurgia. Você sai lá e a pessoa pergunta: ei, doutor, como é que foi? A operação foi um sucesso. E o paciente? Não, o paciente morreu. Pô, mas ele fez tudo certinho. Mas eu fiz tudo certinho, sim, mas e a temperatura? E a pressão? E o batimento cardíaco? Não, é que hoje o anestesista não estava muito bom. A operação pode ter sido perfeita, mas o paciente está bom? Não. Agora, se você tem uma operação que não teve algum probleminha aqui, probleminha, né? Que dá para você ajustar certas coisas, mas você conseguiu resolver e o paciente passou pelo sistema de intervenção cirúrgica e agora é só uma questão de recuperação, muito melhor do que uma operação que foi magnífica e o paciente morreu. Grande vantagem, né? E às vezes a gente tem assim a mesma situação. O cara faz, tá tudo certinho. Daí na hora de colocar, pega a empilhadeira, como disse o professor Ciro, pega a empilhadeira e vai colocar no armazém dentro de casa. Ele está conversando com o outro que não está nem prestando atenção, nem sabe o que é, derruba aquela carga, pronto. Vai ficar um mês a empresa parada porque não tem como repor aquilo ali. Sim. Imagine. Ou resolve implementar uma das coisas que eu vejo às vezes também, já senti isso na prática, já tive depoimento de alunos, né? Vai alterar um sistema, então vai implementar um novo sistema de gestão. E daí a empresa é filial de uma matriz lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Vai lá, implementa o mesmo sistema sem analisar a empresa de uma forma geral, ver a realidade local, e daí implementa igualzinho lá. Eu tive um caso de um estudante que comentou comigo que eles ficaram 30 dias sem poder emitir nota fiscal, por exemplo. Meu Deus. Então, o pessoal lá que, para entregar as mercadorias, estavam tendo que fazer a nota fiscal na mão. Por quê? Porque implementaram um sistema que tinha vindo lá da matriz e não se deram conta que a questão fiscal era um pouco diferente lá no Rio Grande do Sul e principalmente aqui na cidade de Curitiba. Então, na hora que eles foram integrar com a parte do município, porque era prestadora de serviços, não dava certo, e até fazer, porque tiveram que adaptar o sistema. Só que primeiro implementaram e depois foram ver o problema, sabe? Então, enxergar a empresa de maneira holística é prever tudo isso, sabe? Analisar as consequências do que eu faço num setor, entender que as áreas funcionais, elas prestam serviço entre elas e elas também recebem serviço de outras áreas. E muitas vezes a logística ela está lá no final do processo, mas ela também está dentro do processo. Quando você está lá organizando os estoques, quando você está trabalhando na parte de produção, estoque de matéria-prima, essas coisas, está fazendo logística. E as pessoas acham, às vezes, que a logística é só a parte final do processo, só a entrega. Mas ela tem toda essa parte, inclusive, de planejamento da gestão de estoques, né, de suprimentos, né? Que é uma coisa que é importante a gente entender que se a gestão de suprimentos não for boa, a fábrica pode parar por falta de matéria-prima. Não é só a entrega, tem que pensar a logística dentro do processo de gestão como um todo, né? E aí a gente tem que entender que o que eu faço na logística depende de outros setores e também implica em outros setores. Isso que a gente tem que olhar a empresa como um todo. O Rodrigo foi muito feliz quando ele comentou a questão aí da
da visão holística da empresa, né? Que realmente é por aí que a gente tem que trabalhar, né? Nesse sentido. Eu só vou passar para vocês que estão presentes o link para vocês gerarem o certificado de hora complementar aí de participação. Então eu estou colando aqui no chat, pessoal. Vocês têm que entrar nesse link, colocar o seu CPF, eu acho que é o CPF, não é a matrícula, e o quanto antes, tipo, no máximo até amanhã de manhã, porque depois esse site é desabilitado. E aí, se você mandar uma mensagem para o professor Ciro, daqui a um mês, ele já não vai mais nem lembrar do que aconteceu. Então, eu acabei de colocar aqui no chat, também, então entrem ali, se inscrevam, o certificado vai diretamente para o web aluno, para o espaço das horas complementares. Já fica guardado lá, e depois você pode fazer também um download, né, do PDF e usar aí no seu currículo como participação. Eu vou pedir também a Daniele, a quem está com a câmera ativada e puder desativar, né, só para a gente poder ver melhor aí a beleza estética dos nossos palestrantes. Você sabe que eles são galãs de cinema, nem de outras coisas. Ainda bem que ele falou toda... estética, não falou beleza, porque se fosse beleza, daí a coisa ia ficar feia aqui, viu? Estética ficou bom. Mas o que eu concluo um pouco nesses anos aí de experiência? Quando a gente fala, às vezes, em visão holística ou sistêmica, às vezes a pessoa também é meio pato, né? Não sei se você sabe como é que é o pato. O pato é aquele bicho que ele faz um pouquinho de cada coisa, mas tudo mal, né? Ele não nada bem, ele não voa bem, ele não canta, e é o pato ali, né? Na verdade, é um desafio, eu acredito, né? Hoje em dia, como o professor Ciro comentou, às vezes você vai montar uma filial numa cidade que você não tem nem mão de obra, né? A cultura é outra, a língua às vezes é outra, os costumes são outros, né? Então também tem isso, né, professores? Não é também você, opa, eu não me especializo em nada e eu vou fazendo aqui o meu somebody love, né? O que vocês acham? Tem que correr atrás, né? Tem. Quer falar, prof? Tem. Eu entendo o seguinte, né? Hoje o profissional ele está em formação constante em todas as áreas. Todas as áreas. A gente que é professor, né? A gente tem que estar estudando o tempo todo. Mas a pessoa que está lá no chão de fábrica, fazendo lá, por exemplo, o controle dos estoques da área de produção, ele não pode ficar parado no tempo. Por quê? Porque ele vai ter que aprender sempre alguma coisa, ele vai ter que se atualizar. Porque se ele ficar parado no tempo, vem outra coisa moderna lá e ele não vai conseguir acompanhar. Então, se diz, não, mas o cara está só lá fazendo acompanhamento, o controle do estoque. Antigamente, ele tinha que ter um papel e uma caneta ou uma fichinha de Cardex na mão lá para poder anotar. Hoje em dia, se ele já não souber mexer em planilha, se ele não souber mexer no computador, trabalhar com um sistema, ele não vai poder fazer o simples controle de estoque. Só para ficar num exemplo bem assim, que é algo que parece corriqueiro, né? Acompanhar o estoque de matéria-prima de uma fábrica. Não, Se ele não professor, tiver o mínimo de dirigir um domínio da caminhão. tecnologia. Eu morei em Caxias do Sul por muito tempo e as empresas lá não estavam conseguindo motorista de caminhão por causa do painel dos caminhões que eram complexos, né? Sim, e hoje está isso. Você pensa, a pessoa diz, não, mas eu trabalho no chão de fábrica. O chão de fábrica, mesmo o operador de máquina, ele tem que acompanhar. O Campos trabalhou na Volvo, né? Lá na Volvo, o cara fazia o treinamento dele dentro na própria máquina ali, né? Tem a Exatamente. tela, ele faz o treinamento dentro da própria máquina. Por quê? Porque vem uma nova ferramenta, vem uma nova aplicação, vem um desenho novo lá de CAD que ele precisa aplicar num produto. Antes dele começar a operar aquilo lá, ele faz o treinamento da própria máquina ali para saber se ele vai ter habilidade suficiente para fazer o trabalho. Então, a tecnologia hoje ela contribui, mas ela também é necessária
e dificulta um pouco, você tem que estar aprendendo. Então, aquilo que o Rodrigo falou de ficar lá fazendo o meu normal o tempo todo, não existe Não, mais isso, né? não, Não existe negativo. mais isso. Você tem que pensar que hoje em dia a gente tem que estar aprendendo o tempo todo e tem que ser meio que multifuncional, conseguir atuar em mais de uma frente para conseguir se manter atualizado e conseguir se manter empregado até, né? Porque Uhum, hoje em dia, se você não se atualizar, vem outro e pega o teu lugar. É assim de simples, né? Então, é. mesmo em todas as áreas da organização, você tem que aprender o tempo todo. O pessoal que é nosso estudante, por exemplo, vocês não querendo desanimar, né? Mas vocês vão ter que continuar estudando, né? Vocês vão se formar aí, vão fazer o curso que vocês estão fazendo, vocês vão ter que continuar estudando. Não tem como. Talvez um estudo um pouquinho diferente, algo, né? Mas vão ter que continuar estudando o tempo todo. Senão não dá para parar no tempo. Eu acho até que o professor Ciro foi até tranquilo, ele falou assim, vai se formar. Eu ia dizer o seguinte, vocês vão colar grau, formar vocês não vão se formar nunca. Sim, Se com quiserem certeza. ser, cara, lá que o pessoal queira você, né? Vocês acham que nós aqui, professores, já estamos formados? Capaz, tem um monte de coisa para a gente aprender, né? Eu gosto muito de trabalhar com exemplos de coisas mais lúdicas, com filmes, essas coisas assim. Desde a época lá da Curitiba, a gente já fazia essas coisas assim, né, Ciro? Mas assim, Sim, sim. tem um filme chamado A Ilha, que é com a Scarlett Johansson, tá? E o Ewan McGregor. Não confundam a ilha com a praia, que é com o Leonardo DiCaprio. O pessoal sempre faz confusão só porque é tudo no mar. Não, mas é a ilha. Então tem uma cena lá que tem um sujeito que ele é super trabalhador. Tá? Ele tinha uns tubos que ele tinha que encher com. Era uma matéria-prima lá que ele pegava, punha, passava o dia inteiro ele fazendo assim. E um outro queria saber, cara, mas se você só faz isso, você não quer saber de onde vem, para onde vai esse negócio? Tem que saber as coisas. Ele vira assim com aquela cara, mas eu sei, eles vêm de lá e vão para lá. Pronto, então para esse cara era suficiente saber que o tubo vinha de lá e ia para lá. Agora, o outro não, ele queria saber o que tem antes, que é importante. E o que tem depois, que também é importante. Se você for levar isso aqui para nossa estação produtora, seja só o nosso posto de trabalho ou a nossa empresa, antes dela tem o fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, e depois tem o cliente, do cliente, do cliente, do cliente. Então, tudo isso, toda essa cadeia de suprimentos, se nós quisermos ser profissionais de ponta, eu tenho que trabalhar aqui, mas tenho que entender tudo que está envolvido. Tudo. É a nossa conversa desde o começo, né? Tem que entender do todo. Ah, mas eu vou fazer tudo. Não, você não vai fazer tudo, mas você tem que entender que aquele negócio funciona desse jeito, né? Nunca foi tão necessário essa triangulação marketing, produção e finanças. Nunca foi tão mandatório. Mas e as outras áreas? As outras áreas são apoio que precisam, né? Então, olha, a gente não vai acabar nunca essa conversa aqui, porque tem cada vez mais coisas. Mas é verdade, porque assim, é uma coisa que demanda um critério que eu não posso fazer qualquer coisa. Aliás, poder até posso fazer qualquer coisa, mas você acha que eu terei posição no mercado para fazer qualquer coisa? Na próxima. E quando a gente coloca um estudo de caso, de repente um aluno fala assim, mas aqui não está dizendo o que é para fazer. Mas o teu chefe não vai dizer o que é para você fazer. O teu chefe vai chegar e falar assim, meu caro, não estou com um problema aqui, ó. Tá aqui, o problema está aqui. E vira as costas. Se você falar para o chefe, o que é para fazer? Ele vai falar para você, passa no RH. Eu não estou aqui para dizer o que é para fazer. Você que eu pago o seu salário para você resolver o meu problema. Mas isso é natural, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas hoje em dia você tem que resolver os problemas. Com certeza. O Henry Ford, ele dizia que tem 2 tipos de pessoas que não interessam para as empresas.
Um é aquele profissional que não faz o que mandam. É. E outro é aquele profissional que só faz o que mandam. É isso. Né? É bem isso. Então, o cara te diz, eu preciso de que você me apresente um cálculo aí para segunda-feira de manhã, um orçamento. Aí o cara vai lá e só faz isso. Então, agora, o funcionário que ele vai mais longe, ele entrega a mais. Ele chega mais cedo no trabalho e ele faz um orçamento que o patrão nem pediu e ele já vê a conconcorrência, né? Mas isso que vocês comentaram... Desculpa interromper, professor Rodrigo. Falou. Desculpa interromper. Algum dos nossos alunos aqui pode eventualmente pensar, o professor Rodrigo falou que tem que fazer mais, esse cara é puxa-saco. Não é, não. Puxa-saco, sabe quem que é? É aquele camarada que fala, que puxa, não sei o quê, e fala mil coisas. Fala. No final do dia, você aperta e não sai uma gota de pensamento. Isso é o puxa-saco. Agora, o cara proativo é esse que o professor Rodrigo falou. É para fazer um cálculo? Esse cálculo, se fizer assim, dá assado, isso aqui, esse retorno sobre investimento. Mas a minha área não é finanças. Não é, mas o mínimo você tem que saber. Você não precisa saber exatamente, né, um cálculo contábil, mas uma ideia de valores, 30%, 40%, 20%, 80%. Você tem que ter uma ideia. Então, esse cara é proativo. O puxa-saco não dá tempo de ser proativo porque ele está fazendo qualquer coisa, ele está jogando água fora da bacia. E pegando um gancho na tua colocação anterior ali, que a empresa quer que o colaborador, que o funcionário, ele resolva o problema. Como é que ele vai resolver o problema? O que ele precisa para resolver o problema? Ele precisa ter ferramentas, ele precisa ter conhecimento, ele precisa dominar algumas coisas que vão permitir ele resolver as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega na empresa é entender como é que ela funciona. Vem de novo a visão holística, entender o que acontece em cada setor da empresa. E depois, se eu trabalho ali na parte eu estou focando aqui nos suprimentos, nos exemplos hoje, se eu trabalho ali na parte de gestão de suprimentos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar o máximo possível nessa área, para poder desenvolver melhor o meu trabalho, mas sem deixar de lado o restante das coisas, porque se eu ficar focado só num pedacinho da empresa, talvez eu atue só nisso, mas eu tenho que estudar o restante também, para chegar ao momento em que, se eu for uma coisa que eu participei muito em várias empresas, né, de planejamento estratégico, a gente fez organizamos workshop de planejamento estratégico, empresas que contratavam a gente para fazer esse trabalho. O cara lá do almoxarifado lá, ele participa do processo de planejamento estratégico. E ele tem que saber o que ele vai falar, como é que ele vai, qual é a participação dele lá. Então, ele tem que ter o conhecimento dele, mas ele tem que saber onde é que ele está integrado no restante. Porque senão ele não consegue participar, ele vai lá olhar só o que está acontecendo. E a empresa, quando faz um planejamento estratégico e quer desenvolver essa ferramenta de forma correta, ela vai precisar que todos os setores atuem, dando sugestões, porque a gente tem lá o planejamento estratégico, é um resultado para a empresa toda. Mas se não fizer o planejamento do setor inicialmente, como é que vai planejar o resto? Então tem que interligar tudo. E eu que estou lá no almoxarifado, eu vou ter que entender como é que o almoxarifado vai contribuir para melhorar o lucro da empresa. Né? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que estar preparado para entender essas questões todas. Por isso que eu tenho que ter as ferramentas, eu tenho que ter o mínimo necessário para ajudar na tomada de decisão e para resolver problemas. Saber como eu vou solucionar. Senão eu saio atirando para tudo no lado ou simplesmente fico esperando alguém mandar. E esperar mandar não está correto, né? O chefe vai mandar passar no RH. Exatamente. Mas eu acho que, por um lado, se é desafiador, porque hoje em dia não dá para sossegar, né? Não. Se você pegar qualquer profissão, se você for comparar o que o profissional fazia 5 anos atrás, né? Eu gosto de usar o exemplo do dentista, né?
O dentista, antigamente, o que ele fazia? O cara curso. era especialista em tudo, né? Mas também ele fazia 4, 5 coisas. Obturação, extrair o dente, né? Hoje em dia, o dentista faz harmonização facial, um monte de coisa, né? Mas todas as profissões têm essa atualização constante. Se por um lado é desafiador nesse sentido, hoje em dia você consegue muita informação boa, rápido e de graça. Se a gente for ver, por exemplo, no YouTube, conferências com profissionais de fora, aulas com professores da USP, sabe? Hoje em dia é muito fácil relatórios de setores, né? Eu acompanho bastante o e-commerce, principalmente porque eu dou aula no marketing digital. Então, eu fico acompanhando o relatório do mês do e-commerce. E essas empresas que fazem esses levantamentos comparam o histórico do último 6 meses. Então, ali tem aquelas análises que você tem que ir fazendo, né? Poxa, por que essa empresa aqui está vendendo menos? Por que o setor de eletrodomésticos está vendendo mais? Né? Por causa disso, né? E hoje em dia é muito... quando a gente fala em aprendizado, tem um aprendizado acadêmico, que ele é valioso e tal. Uhum. Você ter o ensino superior hoje é uma coisa meio básica, até porque a empresa ela já usa isso como processo seletivo, né? Tipo, às vezes nem precisaria ter ensino superior, mas para não ter muita concorrência vaga para eles ter que selecionar, eles acabam ensino superior no mínimo, né? Mas essa questão de você ficar buscando conhecimento, assinando, seguindo profissionais, tipo LinkedIn, menos TikTok, mais LinkedIn, né? Uhum. Não, e acompanhando ali, no caso da logística, tem uma revista Mundo Logística. Pô, logística tem um monte de... Tem. Né? O que vocês acham aí, dentro da ideia de aperfeiçoamento profissional na área da logística, né? O que vocês aconselham, além do TikTok e... Não, O TikTok não. não, LinkedIn. LinkedIn. E LinkedIn eu pode vejo ser. o seguinte, a gente tem que pensar também que o pessoal que está na logística tem que também tentar abrir novos horizontes, né? Por exemplo, eu sou apaixonado, trabalhei muitos anos pelo comércio exterior, né? Eu só falo, mas comércio exterior é logística? Nossa Senhora. A maior parte do processo do comércio exterior é logística, né? Então, tem que buscar sempre estar atualizado, conhecer o que está acontecendo dentro das áreas ali que você, em algum momento, você vai atuar, né? Então, acho que isso é fundamental. A gente tem que estar sempre se atualizando aí, buscando. E tem muitas fontes, tem muita coisa hoje que dá para a gente utilizar. Então, é importante a gente estar... Tem eventos Tem online, né? evento, tem eventos online, Congressos, congressos. seminários. Hoje, a vida da gente facilitou bastante nesse aspecto, né? Ah, sim. Antigamente, para você participar de um congresso, tinha que sair viajando direto. Hoje em dia, mesmo que os congressos sejam presenciais, tem uma parte dele que você pode participar online, né? Então, isso facilita a vida também, né? Acho que é por aí. Mas eu digo o seguinte, independente de onde você vai buscar a informação, hoje, por exemplo, da dica de onde buscar, o importante é pensar. Eu tenho uma coisa que os estudantes não usam muito. O estudante vai na biblioteca virtual, por exemplo, ler aquele livro que o professor sugeriu só. Uhum. Mas se ele for olhar lá, ele colocar uma palavra-chave, ele tem outras obras que não necessariamente aquela que o professor sugeriu naquele momento. Entra lá e dá uma de curioso já. Ó, tem um monte de obras ali de gestão, de logística. Tem romance, e eu digo uma outra coisa importante, né? Para a gente poder melhorar o nosso entendimento das coisas, o professor Campos falou que ele gosta muito de usar cinema, essas coisas. Uhum. Realmente, na biblioteca virtual você tem romances, a gente tem livro de filosofia, é uma coisa muito ampla. E em determinados momentos da vida profissional da gente, a gente tem que ir para outras coisas também.
até para você ter repertório para conversar. Porque muitas vezes eu trabalhei 20 e poucos anos no comércio exterior, eu ia visitar um cliente num outro país e ele às vezes queria saber de outras coisas, não queria saber só da fábrica. É? Eu representava algumas fábricas, eu trabalhava com umas siderúrgicas que eu representava. Então eu chegava lá, a pessoa não queria saber só da siderúrgica que eu representava. Tá, mas como é que é o Brasil e tal? O que vocês fazem? Você tem que ter repertório para conversar, porque a reunião técnica ali de fechar negócio, discutir é uma coisa. Daí te convidam para jantar depois da reunião. Uhum. Você vai conversar do quê? Vai conversar do mesmo assunto que você estava conversando na reunião? Não vai. Então, a gente, como profissional, a gente precisa ter um repertório mais amplo do que a questão técnica só. Essa é uma questão que eu entendo ser fundamental, que faz toda a diferença. Às vezes é na conversa depois da reunião que você, falando de outra coisa, você consegue meio que ganhar a simpatia do cliente e você consegue, em função disso, no dia seguinte, na próxima reunião, você consegue fechar o negócio, entende? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão de melhorar os processos de gestão, de participar, de enxergar a organização como um todo, mas principalmente se preparar como profissional para poder falar algo além daquilo do seu dia a dia, para você poder interagir em outras coisas. Por quê? Aí você vai enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, isso vai te permitir encontrar, inclusive, novas oportunidades. Eu sou uma pessoa que eu discordo daquele que diz, não, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Você tem que criar oportunidade para que você consiga estar na hora certa e no momento certo. Se você não fizer a sua parte, não trabalhar internamente para ter condição de enxergar oportunidades, você vai ficar fechadinho lá no seu dia a dia, fazendo isso até a hora que a empresa vai achar que você não serve mais. E o que acontece? Isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós. Chega um momento que a empresa diz, não quero mais você. E você vai fazer o quê? Se você fosse milionário, vou viver de rendas, vou para a praia, mas a gente não é, né? A gente tem que pensar que vai ter que ter uma continuação do processo. Então, eu tenho que estar preparado até para a possibilidade de repaginar a minha vida profissional e buscar outra oportunidade de trabalho. Que se eu não fizer isso, se isso acontecer, eu vou estar fadado a fazer o quê? Me virar de qualquer coisa. E muitas vezes me virar de qualquer coisa não é o melhor, né? Não. Pode resolver o problema de imediato, não é o melhor. Então, trabalhar a formação profissional, entender a gestão, né? Não esqueçam, vocês todos da escola de gestão estão estudando algum curso, um tecnólogo em empreendedorismo, um tecnólogo em marketing, um tecnólogo em logística. Vocês fazem e vão fazer gestão. Uhum. Vocês estão sendo formados para fazer gestão em alguma empresa ou para ter a sua própria empresa. Então, isso é fundamental. Eu só vou conseguir me desenvolver se eu me preparar para isso. E a gente tem, eu estava falando da biblioteca virtual, porque eu vejo que ela é muito pouco utilizada em muitos aspectos, né? Então, é importante a gente explorar isso também que a gente tem, né? Só para fazer um gancho, a nossa biblioteca, ela sempre tem atualizações. E eu tenho que, né, eu fico vasculhando ali, até porque, como coordenador de curso, eu tenho que ficar a par disso, né? E quando a gente fala para um aluno que tem um livro novo, não é que você tem que ler o livro inteiro. Tudo bem, se puder ler, melhor. Mas tem, às vezes, um capítulo que te interessa, né? Então, poxa, ali no computador de casa, né? Ali no sofá. Sossegada, né? Sem pressa, né? Sim. E tem uma coisa que, se o professor me permite falar, já tem muito. A gente não vai esgotar o assunto nunca, porque tem tudo para estudar, tudo, né? Mas assim, me permite contar uma piada que eu escutei de uma pessoa de alto nível. Camarada que fala muitas línguas, ele é poliglota. O cara que fala 2 línguas, ele é bilíngue. Daí o cara fala assim, mas quem fala uma língua só? É norte-americano. Porque, veja, pensa bem, ele precisa falar outro idioma?
Não, porque o mundo inteiro fala inglês. O mundo inteiro, tá? Tem mais chinês estudando inglês na China do que a população norte-americana, tá? Porque a população norte-americana tem menos do que 400 milhões, né? Na China tem quase 1,5 bilhão. Então, não, né, não tem nem o que dizer, né? Então, claro que, em primeiro lugar, vocês vão estudar o português, porque, pelo amor de Deus, hein? Não vai falar para mim fazer menos. Aí não dá. Aí é de ter um ataque cardíaco. Agora, nós temos que entender que precisamos nos fazer entendidos. E hoje, na atualidade, o inglês não é diferencial. Diferencial é você falar francês, alemão, sânscrito, aramaico, ídиш, aí tudo diferencial. Mas inglês é mandatório. Por quê? Porque as normas em inglês, né, as boas revistas internacionais em todas as áreas, né? Eu fui participar, na questão de uns 5, 6 anos atrás, de um congresso que teve aqui no antigo Cefet. Olha, eu perdi a conta de oriental que tinha lá. Vários, né? E normalmente era só japonês, né? Não, mas tinham muitos chineses, né? Então, digamos assim, nós precisamos. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu também não concordo em fazer declaração de imposto de renda, mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer e não tem choro, né? Então, se eu puder ser útil para vocês, vocês conseguem ler o que está escrito aqui, não? Está um pouco difícil. Agora não tem nada ali. Aqui? Não está aparecendo. Não dá para ver. Não dá para ver? Ah, então tá. Tem que subir a câmera um pouco. Então, vamos ver aqui, assim, ó. Vamos ver se melhorou ou não. Mais ou menos. Ó, o que está escrito ali é isso aqui, ó. É isso aí. O que está escrito ali é isso aqui. Tá? Quem quiser pode clicar nisso aqui. Por quê? Toda sexta-feira eu faço um clipping. Eu entro em alguns sites norte-americanos, a saber, Industry Week, que fala sobre pessoal e logística, fala sobre talento, fala um monte de coisa, e eu dou uma olhada lá, tá? Entro no site do MIT, entro em Harvard, entro num chamado Psychology Report, não, Psychology Today, né? E mais um outro aí que a gente pega e eu ponho aquilo ali de graça. Não cobro nada. Por quê? Porque não é meu aquilo ali. Nada daquilo ali é meu. Eu entro, eu acho que esse negócio aqui é legal. Eu acho que esse negócio é bom. Tudo assim, eu acho. Para um pode ser bom, para outro pode não ser tanto, né? Mas eu já venho fazendo isso há mais de ano. Então, toda sexta-feira, eventualmente tem algum problema, alguma questão técnica, não. Mas, via de regra, toda sexta-feira eu posto lá de manhã. Alguns, às vezes tem mais de um, às vezes tem mais de outro, e daí eu coloco assim, você tem alguma dúvida? Peça aqui que daí eu vou pesquisar para você, né? Então, isso não me custa nada, a pessoa entra ali, entra na minha lista de distribuição, quem quiser, está aí à disposição, né? Não, é uma coisa que eu faço de bom grado, não ganho nada com isso, mas o que eu ganho é disseminar coisas que estão correndo no dia a dia, né? E na Harvard, por exemplo, tem umas coisas lá que são impressionantes, né? De como é que pode isso, né? E os caras estão ganhando muito na nossa frente. Por quê? Estudo. Agora, está tudo em inglês, né? Se você quiser falar só português ou espanhol, né, Ciro? A gente tem que voltar lá para a época de 1450, 1500, porque é a época das grandes navegações, quem dominava o mundo nessa época eram 2 idiomas, português e espanhol. Mas nós não estamos lá em 1500. Nós estamos em 2000 e já caminhando para o primeiro quarto do século XXI, né? Então, hoje, o que demanda é inglês. Então, quem quiser, está aí à disposição. Se virar. É bem isso mesmo. Legal a iniciativa, professor.
Então, tem essas coisas sim. Quando o professor Rodrigo falou do marketing, tem um livro muito joia chamado O Marketing da Logística, do Martin Christopher, que é um estudioso britânico, tá? Que ele é muito joia. Ele só faz isso, lógico, ele tem as outras coisas lá, mas ele é professor lá da Cranfield, que é da Inglaterra. E assim, o camarada é um monstro, né? Eu cheguei, inclusive, a pegar um dos livros deles no original e ministrei lá na UP, ministrei duas unidades, né? Duas repetições de matéria sobre logística e cadeia de suprimentos, 100% em inglês, porque era uma coisa extra. Mas isso não era aula de inglês. Eu falava para os alunos, vocês podem falar errado. Se de repente sai um negócio atravessado lá, yes, I don't, eu sei que está errado, mas o importante é você falar e não fazer tradução. Você não vai falar o que é warehouse. Warehouse. Não traduza o que é warehouse. Você tem que entender aquilo que você vai colocar, aquele material dentro. Agora eu entendi o que é. Então tá bom. Então, é um aprendizado constante, inclusive para nós, professores. É muito difícil você dar aula num outro idioma, mas é um aprendizado, olha, super. Com certeza. Iranildo, dá para você desligar a câmera? Porque não apareceu uma vez, só apareceu duas, inclusive. É mesmo, né? Pessoal, eu estou colando novamente aqui no chat o link para vocês cadastrarem. Do lado direito, lá tem em cima tem uma câmera ali, você clica lá e desliga. Eu colei novamente aqui. Eu coloquei no chat, pessoal, mais uma vez o link onde você precisa incluir ali o seu CPF para gerar as horas complementares, tá? Bom, mais alguns minutos. Eu queria voltar para o que eu comecei falando hoje da visão sistêmica, porque teve um caso que afetou as vinícolas do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, e particularmente eu morei em Caxias do Sul, então eu conheci essas vinícolas, né? Uhum. Não sei se vocês acompanharam, os alunos aí também, o que acontece? Na época da colheita da uva, eles terceirizam muito a parte da colheita para empresas que contratam trabalhadores de outros estados e a empresa, né, até um tempo atrás, o que acontecia? Quando não existia internet, rede social e tudo sendo exposto em tempo real, né? As empresas meio que lavavam as mãos. Poxa, eu contratei lá a empresa do professor Ciro, o Ciro foi lá e contratou os funcionários que vão colher uva. Então, eu vou pagar para o Ciro se vira, né? Se der algum problema é com ele, né? E o que aconteceu? Esses terceirizados acabaram colocando esses trabalhadores em alguns alojamentos bem precários, assim, né? E aí teve uma denúncia. Não vou entrar no mérito se isso aí procedeu, se isso avançou, mas só o que eu vou falar o que apareceu na mídia, né? Que já é o suficiente. Aparecer na mídia já é o suficiente para, às vezes, destruir uma empresa, né? O que aconteceu? A denúncia de que esses trabalhadores estavam numa condição análoga de escravidão, né? Tipo insalubre e tal. Eram as vinícolas Garibaldi, Aurora, vinícolas conhecidas mundialmente, e elas têm negócios internacionais. Isso afetou as marcas, elas apareceram na mídia. Inclusive, eu vi um tempo depois algumas notícias de que importadores do exterior estavam fazendo alguma restrição. Opa, não vamos mais importar esse vinho da vinícola, porque às vezes acontece isso também, né? O país aproveita alguma coisa que acontece para fazer um protecionismo do que eles têm lá, né? Às vezes é uma jogada. Mas então, para você ver, né? Se num primeiro momento a gente se preocupa com o drone, com o caminhão, com o combustível, com o estoque, com inteligência artificial. E nesse outro caso, você já tem a questão social hoje em dia, né?
do ESG, né? Dessa questão de você se preocupar com o impacto que a sua empresa... Mas não é só com a sua empresa. É com o fornecedor, do fornecedor, do fornecedor. Esse caso Não é? que você falou também foi há muitos anos, alguns anos atrás, aconteceu com aquela loja de roupa Zara, espanhola. E com a Nike, Aconteceu o tempo similar, também. muito mesma coisa. O que acontece? Quando você pensa a gestão como um todo, e você terceirizar, você tem que acompanhar o processo. Porque o responsável é você, não é a empresa terceirizada. A pessoa se engana que se ela acha que terceirizar, ela vai delegar a responsabilidade, a produção é tua. Ou não, fazer Tem um parênteses aqui. Pedaço, né? Abrir um parênteses. Às vezes, até quando a gente faz uma atividade com os alunos e eles estão fazendo um projeto, um planejamento, e aí a gente pergunta para o grupo de alunos, ou para a equipe, para o aluno, a gente pergunta, poxa, mas e quem que vai contratar as pessoas? Ah, eu vou terceirizar. Ah, quem vai fazer o marketing? Ah, eu vou terceirizar, porque fica um negócio meio assim, eu lavo as mãos e, entendeu? Só... Mas hoje em dia... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Imagine um exemplo, tá? Eu gosto muito de usar a música para trabalhar a empresa, né? Se você olhar uma banda, cada instrumento tem o seu papel ali na hora de executar a música, tá? E eu poderia dizer que o terceirizado é o camarada lá que faz o som, a mesa de som. Que eu chego com a minha banda, toquei outro dia no Festival de Antonina, cheguei lá, palco montado, tá bom, eu tô perfeito, aqui a banda toca de time, mas tem um cara que é terceirizado ali. Ele vai fazer um trabalho importantíssimo, porque o som que as pessoas vão ouvir é ele que vai mixar. Então, se eu não tomar cuidado, ele tem um retorno, no retorno eu consigo entender o que ele está fazendo. Se eu não tiver preocupado com o trabalho dele, largar na mão dele, todo o ensaio, todo o trabalho, tudo aquilo que a gente fez, o público vai ver e vai escutar uma coisa horrorosa que não vai conseguir entender nada. A terceirização é mais ou menos, da indústria, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu descuidar do terceirizado, ele vai fazer uma bobagem, quem vai pagar sou eu. Então, essa é uma questão importante. A gestão envolve quer um exemplo? tudo, né? Tudo. Envolve tudo. Eu não posso largar. A terceirização é parte do processo de gestão e eu tenho que acompanhar isso. Se eu não acompanhar, estou cometendo erro, estou deixando a coisa solta. E quem vai pagar depois é a minha marca que vai pagar o pato. É o que aconteceu com as vinícolas ali recentemente, né? E realmente é assim que funciona. Não, mas para você ver que é uma coisa que um tempo atrás, 10 anos atrás, não teria um impacto tão forte na marca como tem hoje. Então, às vezes você diz, não, mas o cara é meu revendedor, o cara está vendendo lá na ponta, eu quero mais, né? Quanto mais revendedor, melhor. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que monitorar. Inclusive, hoje em dia, você tem obrigação de dar treinamento, de dar conscientização, de cobrar um selo de qualidade. Não é assim? Com certeza. A gestão envolve tudo isso. E as redes sociais, hoje, a comunicação, cara, em uma bobagem dessa pode não, acarretou um prejuízo enorme para essas empresas. Muitos consumidores deixaram de comprar produtos. Eu sou um deles. Eu não compro mais dessas duas marcas, já faz tempo. Tá? Até eles me provarem que eles estão fazendo a coisa certa de novo. Mas até não provarem que estão fazendo a coisa certa, eu sou um dos que deixei de comprar mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Eu acho que não tem nenhum aluno do Rio Grande do Sul aí na nossa live, porque geralmente quando eu comento esse assunto, alguém já puxa o... Não é bem assim, ou é bem assim, sim, sabe? Porque é um assunto bastante polêmico, né? Polêmico. Bom, a gente está indo para os minutos finais aí. Não sei se algum colega tem alguma pergunta para os professores. Por exemplo, quando é que o professor Campos vai lançar a nota do estudo de caso? Poderia aproveitar e perguntar agora. Pode perguntar. Não, mas esse tipo de pergunta não vale, né? Perguntar pode tudo.
Aliás, já que você Se tiver alguma pergunta, mande pelo chat aqui. Eu sou do Sul. Eu sou do Sul, mas o assunto está interessante que não vale interromper. O Daniel está falando lá para nós. Daniel Ferrari. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, façam agora, que daí dá tempo da gente responder antes da gente concluir. Tá cheio de gente do Sul. Visão holística ou logística? Não entendi, ficou meio truncado aqui. É o visão holística da logística. Logística. Já rimou para a tua próxima música aí, Ciro. Na verdade, a gente falou, todo o contexto nosso foi a logística, né? E se a gente for olhar a gestão e a logística, elas são interligadas. Por quê? Porque o processo logístico depende de todo um suporte de gestão para ele funcionar bem. E também o aprofundamento, a melhoria do setor da logística também traz melhoria para a organização como um todo. Então, é importante a gente pensar que a gestão e a logística, elas trabalham juntas. E eu tenho que estar me aprofundando cada vez mais nesses processos para poder fazer um bom trabalho. Não sei se o Campos quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Campos. Tá perfeito. Eu só vou completar dizendo o seguinte: a gente acha que logística é só na indústria, de jeito nenhum. Se você tiver um hospital e você for um excelente médico e um péssimo gestor, você quebra o hospital. Tá? Se você for um excelente padeiro e não souber a gestão da padaria, da confeitaria, da lanchonete, você quebra a sua galinha de ovos de ouro ali. Então, é isso que o professor Ciro falou. Tem que pensar no todo mesmo, né? Então, não... mas eu não tô... Isso que é administração. Não, a administração é uma parte e a gestão é muito mais abrangente, né? A gente teria aí para falar um tempão, mas, assim, dá para a gente fazer, inclusive, outros encontros aí para a gente falar especificamente sobre um ou outro caso, mas é muito importante a gente estar pensando sempre, desde a primeira palavra que o professor Rodrigo falou, interligação, logística, tudo que está envolvendo assim, é pensar no todo. Certeza. Sim. Não, e até para essa questão da formação, né? Você fazer um curso de logística e depois fazer uma especialização em marketing, ou fazer um curso de logística e fazer depois uma especialização lá em direito, recursos humanos. Tem vários alunos da nossa faculdade aqui que fazem mais de um curso na educação à distância ao mesmo tempo. Porque até os cursos da área de gestão, a gente tem disciplinas em comum, né? E eu sei porque às vezes eu vou lá no registro acadêmico para ver o caso de um ou outro aluno do marketing, aí diz, não, esse aluno está no marketing, mas ele também está em processos gerenciais. Então, hoje em dia, fica mais na mão também, né? Você consegue fazer faculdade à distância e tal. E para aprender, para não virar um pato, né? Para não ficar muito superficial, você tem que mergulhar em algumas áreas, né? Com certeza, é aquilo que eu disse sempre, né? Continuar estudando. De repente, você terminou o curso de logística e daí você percebeu que você pode, se gostou de outra área, daí você vai fazer o marketing. Daí você percebe que você gostou, não, vou fazer a produção, gestão da produção. Daí você consegue trabalhar e utilizar os conhecimentos que você já tem para cada vez mais entender melhor a empresa. Entendo que é um caminho para realmente criar uma interdisciplinaridade na tua formação, você poder atuar melhor na empresa ali, né? Professor Campos, últimas considerações. Vai passar o seu TikTok aí para o pessoal te seguir. Olha, eu vou dizer o seguinte, que eu estou à disposição para outras conversas ou para que os alunos queiram, se quiser entrar nesse nosso grupo, que também fique à vontade, não é nada obrigatório, mas eu queria agradecer essa oportunidade, porque foi extremamente agradável para nós estarmos aqui conversando, discutindo, abrindo a cabeça. Isso para nós é uma fonte inesgotável de aprendizado, né? Então a gente vê que, para fechar a nossa
frase, ou fase, né? E hoje tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer, que ele já faleceu faz mais ou menos aí um século e meio, que ele dizia que o sujeito ser gabaritado, ele ser muito bom, ele ser eficaz no que ele faz, é acertar o alvo que todo mundo vê. Mas a genialidade é acertar o alvo que ninguém vê. E isso já tem um século, isso tem um século e meio já que ele falou, e vale muito hoje. Legal. Isso mesmo. Bem, pessoal, eu também queria agradecer aqui ao professor Rodrigo e ao professor Campos pela brilhante exposição aí, a nossa conversa, uma conversa. A ideia da interface, o Rodrigo, que é o criador desse projeto, né? É uma coisa mais informal, assim mesmo, para a gente trocar ideia, não é palestra, né? Uhum. Então, eu entendo que foi bem bacana. E teve alguém que sugeriu aqui no chat, ó, fazer outros, com certeza ele vai fazer outros. A gente já fez alguns anteriormente, ele vai fazer com uma certa periodicidade sempre. Então, eu queria só agradecer a oportunidade de participar de mais esse, Rodrigo, e agradecer ao Campos aí pela participação, e dizer que a gente está à disposição de vocês também lá na instituição. Eu vou colocar meu e-mail aqui no grupo. Qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição também, tá? E outra coisa, pessoal, esse Interfaces é um projeto que a gente tem uma conversa interdisciplinar uma vez por mês, tá? E a gente sempre avisa vocês ali pelo... Ou o coordenador publica para o curso inteiro, ou a gente avisa na tutoria, né? A gente também aceita sugestões. Quando vocês... né? Poxa, a gente quer saber mais de inteligência artificial na logística, né? E fiquem de olho também, sigam o Unidom Bosco lá nas redes sociais. Porque, às vezes, tem um evento lá, uma palestra da psicologia. E aí você faz logística e pode aprender um pouco mais sobre psicologia do consumidor, dos colaboradores e tal, né? A gente tem curso de gestão ambiental, que também tem palestra, tem evento e tal. Então, fiquem de olho, porque tem, às vezes, essas oportunidades de umas áreas do ladinho da nossa, só que a gente fica muito focado, né? Marketing. Processos gerenciais, né? Às vezes, o curso do direito, por exemplo, comportamento, direito do consumidor, né? Uhum. Pô, importante, né? Claro. Beleza? Com certeza. E tem alguém que perguntou indicações de cursos para complementar a gestão de RH. Não é a minha especialidade, mas eu vejo que o RH envolve muitas áreas da empresa, então praticamente tudo ajuda a entender o RH, a complementar a questão do RH. Então, não teria como indicar algo específico assim. Uhum. Verdade. Mas acompanhem, sigam sites, né, sérios e que tenham notícias, obviamente que estrangeiros melhor ainda, né, mas a gente tem muita coisa no Brasil. Tem essa revista aí que é Mundo Logística, se eu não me engano, uma revista, até tem impressas nas bancas, sabe? Que eu acho legal também, que eles trazem sempre alguma novidade, né? Pessoal, obrigado aí pela participação, obrigado, professor Campos. Eu que agradeço. Tá? O professor Ciro, valeu. Até a próxima, pessoal. Não esqueçam de entrar no link que está no chat para as horas complementares. Boa noite. Um abraço a todos e todas. Até mais.